Boa noite, querido e amado irmão. Para mim é uma alegria mais uma vez poder me dirigir a você. Você aí do lado de lá da tela, eu aqui do lado de cá da tela. E a gente poder conversar um pouco sobre a palavra do Senhor nesta quarta do avivamento. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, que está no Salmo 138, versículo 8. Diz assim: o Senhor cumprirá perfeitamente todos os seus planos a meu respeito. Eu vou ler só a parte A. A gente fica por aqui, porque eu sei que só esta frase traz um conteúdo enorme para as nossas vidas. Você está pronto para ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer? Talvez a palavra de hoje não seja tão boa quanto você espera. Talvez a palavra de hoje não possa massagear o seu ego. A palavra de hoje quer dizer, é uma pergunta que eu quero fazer. Você estaria pronto para declarar esta frase? Essa frase, ela tem muitas variáveis e poréns. Porque nessa frase, o salmista declara que todas as coisas que acontecem, são projetadas em sua vida, são vontade perfeita de Deus. É Deus cumprindo o projeto dele na vida do salmista. E queridos, confiar no Senhor está diretamente ligado a isso. Você tem confiança perfeita no Senhor a ponto de entender que mesmo os seus momentos mais difíceis faz parte do plano dele para a sua caminhada? Que mesmo as ausências que você possa sentir ou as faltas que você possa sentir faz parte do projeto de Deus para a sua vida? Você tem fé suficiente para compreender ou para entender que todas as coisas estão à disposição de Deus e só Ele pode fazê-las acontecer? Você tem fé suficiente para compreender que existem coisas que não dependem de você, mas dependem unicamente do desejo e do querer de Deus? Quando declaramos essa frase, quando o salmista declarou essa frase, ele estava ciente de todas essas variáveis, de todos esses poréns. Para declarar essa frase, existem três coisas que, na minha concepção, são fundamentais. A primeira, compreender com o coração aberto, com o coração preparado, que a vontade de Deus, que o querer do Senhor é soberano. Queridos, eu venho pensando e eu venho tentando entender como, nesse período de pandemia, nós, cristãos, estamos tão preocupados em encontrar sentido. Sentido para os acontecimentos, sentido para tudo que está acontecendo, quando, na verdade, nós já temos o sentido. Deveria bastar para nós apenas a resposta é a vontade de Deus. Deveria bastar para nós o acreditar que Ele é o soberano e que sobre Ele está a soberania de todos os lugares, de todos os acontecimentos. Isso deveria bastar. É o plano perfeito de Deus, que é soberano, que é lindo, que é maravilhoso e que recai sobre todos os homens. A soberania de Deus significa que Ele é o condutor da história, que Ele é aquele que dirige a história. Se Ele é o Senhor da história, se Ele é o condutor da história, por que nos preocupar? Não é verdade? Por que buscar sentido naquilo que o sentido já foi dado? Que sentido tem a quarentena? Que sentido tem essa pandemia? Vontade de Deus, querer do Senhor. E algumas pessoas declaram assim: isso eu não entendo. Isso é a vontade de Deus. Não é porque você não entende que é vontade de Deus. É vontade de Deus porque o Senhor é soberano. A segunda coisa que, na minha concepção, é extremamente importante, está ligado à nossa falta, digamos assim, de compreender a fé que vale. Qual é a fé que vale? É a fé que eu tenho em mim mesmo ou a fé que Deus tem em mim? Qual é a fé de maior peso? Nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, neste mundo de filosofia de coaching, onde é pregado que o homem precisa acreditar em si mesmo para alcançar as suas metas, alcançar os seus potenciais, né? Abrir o seu self, né? Abrir a sua mente para as coisas poderosas, grandiosas,
para alcançar o seu potencial, todas as suas habilidades e capacidades, eu quero dizer a você que isso no reino de Deus não importa. Porque o importante no reino de Deus não é o quanto você acredita em suas capacidades, mas o quanto o Senhor nosso Deus acredita em você. É muito interessante isso, porque todos os grandes homens da palavra de Deus, todos os grandes homens da Bíblia, todos os heróis da fé experimentaram isso. Apesar de terem toda a condição e toda a capacidade, era em Deus que eles precisavam confiar. Apesar de não terem toda a capacidade, não terem todas as habilidades, era Deus que supria essas necessidades nos momentos difíceis. A verdade, queridos, é que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E não é a nossa fé em nós mesmos que conta no final das contas. É a vontade plena e absoluta dele sobre as nossas vidas. Talvez você não entenda isso agora. Mas com o decorrer da caminhada da sua vida, você vai perceber que por mais forte que seja o seu braço, por mais sábio que seja o seu pensamento e mais bondoso que seja o seu coração, tudo isso é pequeno diante do que o Senhor, nosso Deus, tem para nós. Diante do que o Senhor, nosso Deus, quer para nós. Uma outra coisa que é importante na minha concepção, e que precisamos pensar e entender, é que a vontade do Senhor, o projeto de Deus para mim, ele é perfeito, porque Deus é perfeito. A perfeição de Deus não está ligada ao nosso modo de pensar o perfeito. Talvez uma manhã de sol para você, onde a claridade solar ou os raios solares estejam sobre o seu corpo e você em uma praia, sobre uma rede, bebendo uma água de coco, seja um momento perfeito. Para Deus, a perfeição, ela não é um momento, ela é a caminhada toda. E aí que está o grande problema de compreender. Deus não vê a perfeição como um momento, um instante de realização. Ele vê a perfeição como toda a trajetória. Portanto, para Deus, a sua trajetória, ela não acaba, ou ela não finda, a perfeição da sua trajetória, ela não começa quando você alcança o que você espera. Para Deus, a perfeição da sua trajetória começa com o seu nascimento. Porque Deus vê o todo, e nós só conseguimos enxergar as partes. Quando o salmista diz que todo o projeto de Deus se cumprirá, toda a completude desse projeto perfeito se cumprirá sobre a minha vida, o salmista quer dizer que todas as coisas na minha caminhada fazem parte da vontade e do projeto de Deus. Portanto, por mais que difícil que seja o meu sofrimento, meus momentos difíceis, o Senhor é quem me abarca, é Ele quem me abriga, é Ele quem me dá vida, é Ele quem desenvolve em mim maturidade para enfrentar outros momentos. Querido irmão, nessa noite eu quero que você pense. Reflita o quanto Deus já te fez trilhar e os caminhos que Ele te fez andar. O quanto o Senhor te trouxe para perto, te colocou próximo dEle e te fez caminhar. E quantas coisas maravilhosas o Senhor fez e faz sobre a tua vida. Que Ele te abençoe poderosamente e coloque sobre você o plano perfeito e absoluto dEle. Que Ele derrame sobre você sabedoria, graça e o amor infinito dEle. Um abraço, que o Senhor te abençoe e que Deus esteja cumprindo sobre você o plano perfeito dEle. Deus te abençoe.